Uma grande bomba de repente atormenta a comunidade de One Piece. Shanks possui uma filha e a sua frase para ela nos deixa com uma interrogação na cabeça. Será que o homem é realmente o vilão principal da história? Neste mundo não existe nem paz e nem igualdade. O que será que isso quer dizer? Vamos conversar um pouco sobre o filme Red, sobre essa bomba que de repente apareceu, a filha do Shanks, o Shanks vilão. Vamos entender tudo que vai acontecer nesse filme e tentar desvendar os mistérios que assolam esse personagem. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal, que você me ajuda muito. A verdade é que desde quando o Shanks foi falar com os Gorosei, existe esse mistério sobre ele, se ele realmente foi falar do Barba Negra ou se ele foi falar do Luffy. É mais óbvio a gente pensar que ele tinha ido avisar sobre o Barba Negra, principalmente porque ele já tinha feito isso antes com o Barba Branca. Porém, se ele foi falar de um pirata repetido e avisar sobre algo que já ia acontecer naturalmente, que era a luta entre Barba Negra e Ace, por que ele falaria isso para os Gorosei, avisando mais sobre o Barba Negra, e isso teria sido escondido da gente? Realmente, faltou algumas peças nesse quebra-cabeça, e quando a fruta do Luffy, seu verdadeiro nome, foi revelado, e a gente descobriu que ele é um personagem muito mais importante do que parecia, talvez essas peças tenham começado a se encaixar. Shanks não foi avisar aos Gorosei sobre Barba Negra, mas sim sobre Luffy. Ele avisou algo bom, algo ruim? Ele alertou que o mundo iria entrar em caos e o equilíbrio seria quebrado? O que ele foi realmente avisar, né? Não tem como a gente responder isso achando que ele realmente foi só falar que o pirata vai causar um caos e acabou, né? Não tem motivo a gente pensar que se ele foi falar lá, quer dizer que ele foi falar bem ou mal, mas ele foi dar talvez um aviso para os Gorosei. Isso tudo é muito esquisito porque a gente não entende muito bem a relação dele com os Gorosei e com a marinha, com o governo mundial, né? Por que Sengoku aceitou, né, o pedido dele, e quando falou com ele meio que tipo deixou tudo tranquilo para não haver um conflito com os piratas do Shanks naquele momento. Então vamos falar um pouco sobre o filme Red antes de chegar realmente no personagem Shanks e o que ele representa nisso tudo. A gente tem algumas poucas cenas aparecendo do filme, mas que aparecem bastante interessante, revelam alguns personagens, revelam um pouco mais sobre a Uta, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Primeiro vamos falar da relação Uta e Shanks. Será que ela é realmente filha biológica dele? Será que ela é realmente alguém que Shanks criou durante um tempo, né? A gente sabe que ele parava em alguns lugares, e isso é um questionamento interessante a se fazer, porque, por exemplo, no próprio bando do Shanks tem o Sop, né? O pai do Sop, o Yasop, que abandonou o filho há muito tempo atrás. Então, será que realmente o caso dela foi parecido? A gente vê que as idades podem bater um pouco, já que o Shanks ainda tinha um chapéu de palha quando ele partiu em sua viagem e largou ela. Mas a probabilidade mais alta aqui é que talvez ela realmente não seja filha direta dele. Pelo menos na minha opinião, seria muito estranho isso ser canônico, né? Principalmente pela relação dele com ela e a dele com o Luffy, né? A gente vê que ele tratava o Luffy muito bem, gostava de brincar com o Luffy e parecia que queria o garoto por perto. Essa distância que ele acabou criando dela pode ser meio estranha, talvez pelo momento, talvez o Shanks tinha outros ideais, né? Infelizmente a falta de informação sobre o personagem ainda é muito grande. Talvez isso tenha a ver ainda um pouco com o caso dele com a Gomu Gomu no Mi, né? Ele partindo para tentar encontrar essa fruta, né? No caso a Hito no Mi modelo Nika. E talvez ele tenha tido aquela relação mais profunda com o Luffy porque ele gostava daquela vila naturalmente, e acabou que o Luffy recebeu o chapéu de palha e recebeu muita importância maior para ele quando ele comeu a fruta. Sobre a Uta, ela aparentemente é uma diva, né? Ela é uma pessoa que tem muitos fãs, ela é uma cantora aparentemente no mundo de One Piece, que possui, né, muita relevância aí, e a gente até hoje não sabe dela. Isso que eu acho incrível. A gente vê alguns personagens sendo fãs dela, como por exemplo o Beppo e o Bartolomeu, né, sendo até um pouco exagerados sobre isso, e alguns outros personagens também aparecendo, como a Kaino, como Kobe e Helmeppo,
como o próprio Bartolomeu? Será que outros integrantes do bando, né, da frota do Chapéu de Palha vão aparecer? Seria bastante interessante a ver isso. A gente vê, obviamente, Akainu frustrado com alguma coisa, porque esse homem não tem paz, ele não sabe o que é ter paz no coração, e ele está irritado. Com o que ele está irritado, né? Obviamente tem a ver com esse conserto que a Uta está fazendo. Uma outra coisa que foi dita, que é bastante importante, é que o filme Red, ele não vai possuir o cenário padrão dos filmes de One Piece, que é vença o vilão. Então a gente não sabe como vai funcionar. Talvez seja numa pegada um pouco mais como era a Vivi com os Chapéus de Palha, um pouco mais da questão da amizade, de algo mais simbólico, do realmente ser necessário vencer um vilão para conseguir salvar ela. Temos que entender quem está por trás de como ela vai se sentir ou de algo que vai acontecer com ela. A gente vê que ela aparece na frente de uma espada, a gente vê um personagem que pode ser estar aparecendo como um próprio vilão, que o seu nome, se eu não me engano, é Gordon. Ele pode estar fazendo algo com ela, controlando ela de alguma forma e sendo um antagonista, mas não necessariamente ele precisa ser um vilão que precisa ser combatido, assim como o Bullet foi, ou assim como o Chique foi. Então por que o Akainu estaria estressado? O que aconteceu para ele estar completamente irritado na pouca aparição que ele tem, né? Provavelmente porque ele tá tendo que comandar alguma coisa da marinha, aí resolver essa situação, e aí a gente vai ter que os planos dele vão ser frustrados, talvez em relação aos Chapéus de Palha. Talvez não, vamos descobrir isso quando o filme sair mais exatamente. É interessante que o Kobe e o Helmeppo estão falando num Denden Mushin enquanto estão aproveitando o concerto, né? Então, obviamente, parece que eles estão infiltrados nisso em uma missão um pouco especial, apesar de suas roupas estarem dizendo algo contrário. Além disso, a gente tem a presença do Law, do Beppo, seus piratas, também aproveitando o concerto, né? Assim como a roupa do Chapéu de Palha que foi desenhada e feita para isso. É uma pequena cena, nós vemos a Uta chorando e talvez a gente tenha aí um pouco sobre o poder dela. As notas musicais estão subindo e aí a gente pode ter que seja algo descontrolado, que ela não consiga controlar, talvez algo que esteja acontecendo com o próprio Gordon e que ela esteja sendo manipulada, e aí por isso ela tá tendo toda essa raiva saindo de dentro dela, ou esse choro, enfim, e é isso acabe ocasionando em seu poder aparecendo. E também como ela vai se sentir vendo o Luffy, né? Afinal, ela teoricamente é filha dele, do Shanks, e ela basicamente vai ver um garoto que possui o mesmo chapéu de palha que o Shanks possuía, que tem uma certa relação com o Shanks bem forte, bem sólida, e que ela nunca conheceu, nunca ouviu falar, nunca teve nenhum conhecimento, né? O que realmente vai significar o Luffy para ela no início de sua aparição, né? Porque obviamente a gente tem uma cena logo depois, né, no teaser, no início do teaser, que o Luffy tá gritando o nome dela como se ele estivesse tentando salvar ela, né? O que vai acontecer com a Uta? Fato curioso é que o Shanks, na primeira aparição que ele tem do teaser, ele não está com o chapéu de palha, mas nos desenhos feitos para o filme Red, ele possui sem o chapéu de palha. Então poderemos ter aí uma aparição do Shanks nos momentos atuais, né? Agora, o que ele vai fazer? Será que ele vai reencontrar o Luffy? Muito provavelmente não, né? Porque a cena dele reencontrando o Luffy tem que ser algo no mangá, mas vai ser interessante aí a gente saber o que está acontecendo. Será que ele vai estar observando o Luffy de fora? Será que ele vai ser a pessoa que vai frustrar os planos do Akainu, né? O que ele para esse filme? Vamos ter que descobrir isso, né, com o passar do tempo. Eu estou bastante interessado, né, principalmente porque o Shanks é um personagem muito misterioso. E aqui, pelo que parece, existe uma parte no trailer onde ela aparece com asas, sendo que em algumas cenas ela aparece sem asas. E também temos que o trailer diz que ela vai conseguir livrar o mundo, né, mudar o mundo inteiro com o seu jeito de cantar, né, com essa cantoria. E o Shanks, né,
responde com a frase, né, que é: o mundo não tem paz, né, e nem igualdade, né, não existe nem igualdade nem paz nesse mundo. E aí a gente pode ver o meio que pensamentos distintos dos dois personagens. Essas asas aí podem significar a liberdade que ela tanto preza. E por que essa relação dela com ele pode estar instável, né? A gente vê que ela vai tentar alguma coisa, ela está tentando alguma coisa com o mundo, né? Talvez o comissário... comissário é ótimo, né? Perdão. É o Gordon. Quem entendeu a referência, bota aí embaixo, por favor. Mas o Gordon basicamente pode estar controlando ela para tentar usar ela pro mal. E assim, né, sempre acaba tendo um enredo meio parecido com esse, mas é interessante ver que ela tá tentando ir atrás de um mundo mais livre, de um mundo mais feliz, de um mundo em paz, e o Shanks falando que não há liberdade nem paz nesse mundo, diz um pouco sobre o que o personagem sabe sobre o mundo, né, porque o mundo de One Piece ainda é um grande mistério, mas a gente vê que nunca existe paz, sempre que algo está, que alguma das forças, né, a gente sabe das 3 forças que existiam, está dominando, algo vai quebrar o equilíbrio do mundo, mas logo depois a gente vai ter, né, o ciclo se reconstruindo, o ciclo voltando desde o início, assim como foi na era do Roger, assim como foi na era do Joy Boy, e agora está sendo na era do Luffy. Será que ela realmente vai conseguir mudar o mundo, ou ela vai sucumbir ao que o próprio mundo de One Piece é, ao ciclo infinito de ódio que o mundo de One Piece vive? Bom, a gente tem uma possibilidade também do Binks no Saki aparecer nesse filme, né, principalmente por toda a relevância da música na obra, né? Imagina uma cena no final do filme de todo mundo cantando essa música, seria incrível de fato, mas a gente vai ter que esperar. Mas a gente sabe que uma música com potencial para mudar o mundo inteiro, se tem uma, é exatamente essa. E a gente tem aí a Uta. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham da Uta, o que vocês acham do Shanks aparecendo nesse filme, qual vai ser a real importância dele nesse filme, né? O que ele vai fazer nesse filme de diferente. Eu estou bastante curioso novamente, eu espero bastante sobre esse filme, mais do que eu esperei sobre qualquer um outro de One Piece. Será que isso vai ter a ver, né, com o movimento que o Shanks iria fazer, né? Parece sentido, afinal, olhando assim pro anime e pro mangá, a gente não vê o Shanks aparecendo faz um tempo. E qual seria o motivo para ele aparecer? O final da Guerra de Wano pode ser um deles, mas o Wano tá durando muito mais do que a gente esperava que ia durar, né? A meta era ele ter o movimento dele em 2021. Estamos quase chegando na metade de 2022 e até agora ele não teve seu movimento. Então, o que realmente ele vai fazer? Será que o movimento é nesse filme? As verdades que serão reveladas nesse filme que a gente ainda não sabe? Será que ele vai ser canônico? Será que não? A gente sabe que existem algumas coisas no filme do Stampede que foram canônicas, né? Isso é bastante interessante da gente ver, que realmente pode ter alguma coisa importante de acontecendo nesse filme que seja relevante para a história de One Piece. Eu acho que essas falas do Shanks podem ser alguma chave pro personagem. Óbvio que a gente vai precisar ver muito mais, porque o personagem aparece uma vez, fala uma frase e some. O cara, ele não consegue ter tempo de tela. Alguém dê tempo de tela pro homem. A gente precisa ver ele em ação. E será que ele realmente vai ser do mal? Olha, eu acho que não. Acho muito improvável isso. Mas sempre existe a possibilidade. Como eu disse, né, o Shanks sendo do mal, ele meio que muda muitas coisas, né, principalmente no universo. Mas a gente não vai ter um motivo muito grande para ele ser do mal. Por que ele seria? Por que então ele iria contra o Barba Negra? Né? A gente tem esses fatores aí para discutir. Enfim, ainda existem muitas outras coisas sobre o personagem que a gente vai ter que falar, né? Mas eu espero que esse filme dê uma luz, né? Algo canônico sobre ele em si. Não sabe se o personagem, se a filha dele é canônica, tem que descobrir isso ainda, mas é bastante coisa interessante aí, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva nesse canal que você me ajuda demais. E realmente comente aí o que você acha que vai ser o filme Red. Quais vai ser as coisas relevantes que vai ter sobre ele, né? É sempre interessante. Eu vou tentar responder todos os comentários. E é isso. Eu vou indo.